Quarto mandamento fala a respeito do sábado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Isso está lá em Êxodo 28. Mas como assim lembrar, ou em outras versões, guardar? E o sábado? O que é isso? É um dia específico da semana? É um período? Bem, se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber como obedecer esse mandamento e, além disso, saber coisas que provavelmente você não cumpre e jamais imaginou que poderia estar em desobediência ao Senhor, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque aqui nesse canal nós tememos o Senhor. Esse é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Em Êxodo 20, a partir do versículo 8, a gente lê o seguinte: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba como o Senhor dá o mandamento. Ele explica o que a gente deve fazer e logo em seguida ele dá um motivo pelo qual a gente deve seguir isso. Então, qual que é o mandamento? Lembre-se do dia de sábado. E qual que é a finalidade para santificar? Como é que a gente faz isso? Trabalhando 6 dias e no 7º dedicando o dia ao Senhor sem trabalho algum. Tal como o exemplo de Deus, o próprio Deus no ato da criação. Então até aqui o que a gente pode ter é a certeza de que, independentemente de como você enxerga o sábado, que você não pode fugir é do dia da separação para o Senhor. Isso não significa ir na igreja num dia específico da semana, mas um dia sem qualquer trabalho ou sob dedicação exclusiva para os assuntos divinos. O mandamento começa com o verbo zahor, que os tradutores da Almeida Atualizada traduziram como lembrar ou lembra-te. E essa é uma boa tradução porque o sentido do original hebraico é esse mesmo, de manter algo em mente. Mas o alvo da lembrança é o Shabá. E o que é esse Shabá? Obviamente, para entender isso, a gente precisa entender o conceito por trás dessa palavra. O que vinha em mente do hebreu antigo quando ouvia esse mandamento? A palavra Shabá significa cessar, descansar, mas um certo tipo de descanso completo. Então, formas da palavra Shabá ocorrem 104 vezes no Antigo Testamento. A palavra Shabá é, na verdade, um substantivo, mas que é derivado do verbo shavá, que significa descansar. É um dia específico de descanso. Não sei se você percebeu, mas eu dei uma volta toda para, no final das contas, dizer a mesma coisa que Deus já havia explicado no seu mandamento. Um dia de descanso. Mas que dia é esse? No final desse vídeo eu vou te contar exatamente que dia é esse. Para você entender como os israelitas cumpriam esse mandamento, lembre-se de Êxodo 16. Os israelitas estavam lá vagando no deserto do Sinai e Moisés instruiu o povo a coletar no 6º dia uma quantidade suficiente para 2 dias de maná. Eles tinham que guardar metade para o 7º dia, que é um dia de descanso e um dia consagrado para o Senhor. Nesse dia, eles não trabalhavam e por isso eles deveriam pegar uma porção dobrada no 6º dia. Quando algumas pessoas desobedecem e pegam o maná no 7º dia, Deus vai perguntar para eles: por quanto tempo vocês se recusarão a guardar os mandamentos e as minhas instruções? Essa passagem demonstra que as pessoas precisavam confiar na palavra de Deus, não no seu próprio entendimento. Eu não disse que lhe enviaria tanto quanto precisasse todos os dias. Se você guarda, quer dizer que não tem fé na palavra dele. Mas nem todo hebreu deixou de obedecer esse mandamento. O problema foi o que eles fizeram com ele. Nos dias de Jesus, por exemplo, os fariseus tinham feito muitos acréscimos além do que as escrituras ensinavam a respeito do sábado e acabaram sobrecarregando o verdadeiro sentido desse dia. Eram detalhes tão minuciosos que até um simples apressar de passo já poderia configurar a quebra desse mandamento. Uma verdadeira prisão. É justamente isso que Jesus censura. As tradições rabínicas tinham usurpado o sentido daquele mandamento. Mas note que Jesus censura a forma errada de obedecer, mas não anula a necessidade de obedecer. Jesus apenas purificou o sábado das interpretações legalistas. Jesus mostrou que o mandamento não era uma carga insuportável, mas ao contrário disso, era uma bênção. Em primeiro lugar, Jesus demonstrou como pode sim haver um certo tipo de trabalho no dia de sábado.
As obras de misericórdia são um verdadeiro louvor a Deus e, obviamente, elas podem ser feitas e devem ser feitas ainda no sábado, ainda que isso tire o suor do seu rosto. Nenhum mandamento pode ser interpretado de uma forma que nos torne insensíveis ou destituídos da misericórdia com o próximo. Seria um total absurdo. Mas será que esse mandamento ainda tem que ser observado nos dias de hoje? A resposta clara e simples é sim. Se você ainda não viu o primeiro vídeo aqui dessa série, o link dessa playlist está aqui na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, você vai lá assistir o primeiro dessa série, porque ele é fundamental para você entender e assistir os demais, tá bom? Mas lá eu vou dizer que os mandamentos eles jamais mudam com a cultura, porque os mandamentos são a base, são os princípios fundamentais, são os alicerces que moldam toda a moralidade da aliança de Deus. É a melhor forma para a gente entender como eles se manifestam hoje, né, os ensinamentos que Deus nos deu lá no Antigo Testamento, você precisa observar como o Novo Testamento interpreta o Antigo. Como é que o Novo Testamento interpreta a questão do Shabat? Eu já falei alguma coisa sobre a forma como Jesus o interpretou, também você pode ver o autor de Hebreus explicando sobre isso. Em Hebreus 4, o autor lembra que Deus havia prometido um descanso para o povo de Israel. Mas esse descanso não poderia ser só a terra prometida, porque mesmo depois da conquista da terra prometida, Deus continuava prometendo um descanso. Em resumo, o autor de Hebreus vai concluir que tudo isso era uma passagem didática para estabelecer o Cristo como o verdadeiro descanso de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, importante documento cristão para a tradição reformada, goza muito da minha simpatia. Ela é bem sucinta para explicar essa questão do sábado. Ela diz assim: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Esse sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam, durante todo o dia, um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. E eu acho que isso resume bem esse ponto, né? Para mim, essa definição funde os dois grandes sentidos do Shabat, tanto um descanso em Cristo, como um gozo da dádiva que a gente recebeu do Senhor para separar um dia de descanso físico e mental que são mais próprios para a comunhão com Deus. Ter Cristo já é o nosso descanso e todo dia é dia de louvá-lo, de glorificá-lo, de estar na presença dele. Mas Deus é tão rico em misericórdia que ele nos deu um dia para livrar a gente da gente mesmo, da nossa loucura, da nossa correria. Um dia de presente para se ocupar com o que nós mais precisamos, dele e somente dele. É isso que ele quer de nós. Você está comprometido com essa união, esse descanso? Ou você faz tudo o que você pode para se arrebentar a semana inteira, achando que a sua vida, o seu conforto ou até mesmo a sua sobrevivência depende do seu próprio esforço? Na época de Jesus, os fariseus repreenderam ele porque diziam que ele estava trabalhando no sábado. Mas ele estava salvando vidas, ele estava glorificando o Senhor. Colocaram a tradição rabínica acima do fundamento ao qual o sábado foi criado. Naquela época, eles não queriam que se fizesse absolutamente nada. Mas me parece que hoje o problema é um pouquinho diferente. Querem que você faça tudo, 7 dias na semana. Tudo menos estar com Deus e com seu Filho. Mas perceba que eu argumentei que em um certo sentido há um descanso eterno em Cristo. Mas eu também disse que Deus nos deu de presente um dia especial, um sábado do Senhor. E a pergunta é, esse dia precisa ser no dia chamado sábado? Eu não creio assim por um simples motivo. Porque a expressão Shabat não marcava um dia específico no calendário, mas ele marcava um 7º dia de descanso. Um dia em 7, bem como definiu lá a Confissão de Fé de Westminster. Isso significa dizer que se o seu descanso é num sábado, ou num domingo, ou até numa segunda, tudo bem, meu amigo, fique em paz. Mas se há de se ter uma referência comum e usando a forma pelo qual o Novo Testamento se referiu a esse dia, eu creio que desde a ressurreição de Cristo esse dia foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou o dia do Senhor, que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão.
Você achou que esse vídeo foi relevante para sua vida? Então não deixe de apertar o botãozinho aí do curtir, compartilha esse vídeo. Há um bom motivo para você se inscrever aqui nesse canal também, sabe qual é? É que você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber a notificação quando o próximo vídeo dessa série for publicado. Assim você não vai perder nenhum vídeo nosso. E se você quiser ler a Bíblia toda com a gente, basta se inscrever também. Tem um link aqui na descrição para você entrar para esse grupo e participar da jornada mais incrível da sua vida. Te encontro lá, que Deus te abençoe.